Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós vamos ler a palavra do Senhor no texto do Salmo de número 119, o versículo 11. Um versículo pequeno, mas muito importante. Diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras. Vamos agradecer ao nosso Deus, porque Deus tem dado a nós muitas oportunidades de conhecer a sua palavra. Que a gente possa reter a mensagem de Deus ao nosso coração. Vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós estamos aqui para desfrutar da presença do Senhor e queremos, ó Pai, no culto de hoje compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Queremos oferecer ao Senhor um culto sincero, um culto de verdadeira adoração. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar, engrandecer o nome de Deus. É muito bom louvar, é muito bom adorar. Mas eu quero lembrar algo muito importante. Hoje é o nosso primeiro culto do mês de maio. Você muito provavelmente tem convivido de forma diferente com a sua família. Alguns, por uma ou outra necessidade, precisou estar mais distante da família. Outros estão muito próximos da família. O fato é que esse tempo de quarentena pode ter alterado a forma de você estar ao lado de sua casa. Então, aproveite este tempo para demonstrar amor, demonstrar carinho à sua família. Mês de maio, mês do lar. Vamos valorizar a nossa casa. Vamos cantar. Sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique esse momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio. Por fé, vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Santifique esse momento.
Salmo 118 nos diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor, porque nós podemos com liberdade louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, podemos com liberdade ler a palavra do Senhor e desfrutar daquilo que ela tem a nos dizer. Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pela família, muito obrigado pelos amigos, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas também, ó Pai, temos vivido tempos difíceis em nosso país, por isso colocamos diante do Senhor todas essas situações complexas que têm trazido tristeza a muitas pessoas, a muitas famílias, a muitos de nós, tem trazido também preocupação. Ó Deus, tenha misericórdia, derrame cura sobre o nosso país, restaure, ó Deus, a nossa nação, restaure o povo de Deus, restaure o povo brasileiro, cuide, ó Pai, dos governantes, dê sabedoria a eles e nos livre, ó Deus, de todo mal. Cuide das pessoas que precisam trabalhar, não podem permanecer em casa. Cuide, ó Deus, delas, protegendo, guardando a vida delas, e que elas possam sair de casa guardadas pelo Senhor e retornar guardadas pelo Senhor. Nós confiamos em Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meus filhos no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que
é necessário proteger o nosso lar dos ataques de Satanás. E a palavra de Deus, no capítulo de número 6 de Efésios, fala sobre o lar cristão, bem como o capítulo de número 5, o lar cristão, marido, esposa, fala sobre os pais e os filhos. E o capítulo de número 6, o versículo 11, vai dizer assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O lar cristão sem Deus sucumbirá às investidas de Satanás. Afinal, quando ele consegue destruir a família, ele afeta a sociedade, afeta as escolhas da sociedade e ele afeta profundamente a igreja de Deus. Não se esqueça, toda vez que nós abrimos espaço para a atuação de Satanás a ponto dele destruir o lar, nós afetamos a igreja de Jesus. E isso traz tristeza para Jesus. E se nós não lutarmos pela nossa família, nós não apenas vamos produzir tristeza em Jesus, como também nós vamos produzir sorrisos sarcásticos e satisfatórios ao grande inimigo de Deus. Aliás, Satanás tem mobilizado o sistema deste nosso mundo para destruir as famílias, porque ele sabe muito bem que quando as famílias se enfraquecem, a igreja sente, a sociedade também sente, porque a família forte, ela dá sustentação para a sociedade. E é impressionante como muitas pessoas têm muita facilidade de conviver no mundo com as pessoas do trabalho, mas tem enorme dificuldade de conviver dentro da própria casa, dentro da própria família. Tenho ouvido relatos de pessoas passando dificuldade no relacionamento justamente porque está vivendo um período maior ao lado de sua casa, ao lado de sua família. E a intolerância dentro da família é grande nos dias atuais, e isso ocorre porque as famílias não dão ouvido à mensagem de Deus, porque as famílias não se protegem, não se revestem da proteção divina. E por outro lado, começam a dar ouvido aos conselhos das pessoas que não estão conectadas com Deus. E esses conselhos dessas pessoas que não estão conectadas com Deus não são conselhos para valorizar a família, são conselhos para valorizar e engrandecer o indivíduo em detrimento da família. No entanto, a igreja de Cristo Jesus, como sal e luz da terra, deve confrontar tudo isso. E confrontar usando a palavra de Deus, para que as famílias estejam firmes contra os ataques do inimigo. E deve ser uma agência, igreja como uma agência de valorização da família. A Bíblia não nos permite esquecer que estamos numa luta grande. E a nossa luta, como diz o capítulo 6, versículo 12 aqui de Efésios, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se desejamos uma família vitoriosa,
uma família forte, precisamos viver em total dependência de Deus, totalmente conectados com Deus e dar ouvidos à voz de Deus. E não se engane, quando a família é destruída, você também é afetado. Quando a família é destruída, os filhos são afetados, os amigos são afetados, a igreja é afetada. E mais uma vez eu afirmo, o nosso Deus se entristece. A família está debaixo do ataque do inimigo de Deus. Vale dizer que as famílias não têm se vestido de uma proteção consistente. Por isso as famílias têm se tornado cada vez mais vulneráveis diante desse mundo, diante dos ataques de Satanás. E um grande objetivo do inimigo de Deus é a partir das crianças. E não é um ataque assustador, não é um ataque que vá produzir medo em nossas crianças. Pelo contrário, é um ataque sedutor, é um ataque que vai moldando a mente, é um ataque que faz com que elas gostem e desfrutem com alegria daquilo que vai sendo passado, daquilo que vai sendo instruído às nossas crianças, aos nossos filhos. E esse ataque acontece em diversos lugares. E eu posso afirmar que acontece nos lugares onde as crianças mais permanecem. Porque quando nós pensamos na instrução escolar, e não são poucos os relatos de pais que afirmam e declaram essas realidades, nossas crianças têm aprendido nas próprias escolas a necessidade de uma valorização do materialismo e também uma instrução para a valorização do ateísmo. Quando vai dizer, olha, Deus é ultrapassado, Deus é coisa da idade das pedras, Deus é algo que ficou para trás e não faz mais sentido. E esse ensinamento, de forma sutil e de forma sedutor, tem formatado a mente dos nossos filhos, especialmente quando nós, pais, não temos intimidade com a palavra de Deus. E quando nós não temos intimidade com a palavra de Deus, nem dar um respaldo e uma resposta para as dúvidas que vão surgindo na mente dos nossos filhos temos. Mas eu vou afirmar para vocês que não apenas na escola, mas dentro da nossa própria casa, o perigo, o ataque tem acontecido. Porque dentro da nossa casa, os nossos filhos são ensinados a não sofrer decepção. Os pais abraçam essa ideia e acreditam que de fato não podem decepcionar os filhos, que de fato não podem dizer não aos filhos. E os pais começam a oferecer e a entregar aos filhos tudo aquilo que os filhos desejam. E a partir dessa experiência prazerosa que os filhos vão recebendo dos próprios pais, dentro da própria casa, no próprio convívio, vai fazendo com que os filhos acreditem que eles são extremamente especiais, a ponto deles jamais ouvirem o não dos pais, e eles acreditam de fato que eles devem receber todas as coisas. E os pais deixam de contrariar os seus filhos. São conceitos destruidores que ao longo do tempo afetam a sociedade. Porque quando esse filho sair do convívio da família para conviver um tempo maior com a sociedade, já na fase adulta,
essas ideias permanecerão na mente e no coração daquela pessoa. E elas terão enorme dificuldade de ouvir um não no trabalho, um não na faculdade, porque elas estarão habituadas demais em receber tudo aquilo que elas sempre quiseram receber. Os próprios pais produzindo desastres para os próprios filhos. Os pais não podem negligenciar a educação de seus filhos e nem devem levar os filhos à própria ruína. Pelo contrário, os pais é quem deve conduzir os seus filhos ao ensinamento bíblico sadio, saudável. A igreja deve cooperar em instruir e dar instrumentos para que os pais e os filhos cresçam no conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas é na família, é na casa que essa instrução de fato acontece. É no dia a dia, com o exemplo e com as palavras dentro da família. Pais negligenciam quando, por exemplo, colocam nas mãos dos seus filhos um equipamento eletrônico para que os pais tenham mais tranquilidade, para ter paz, para ter sossego. Quando os pais não suportam mais as perguntas dos filhos, não suportam mais as bagunças dos filhos, não querem mais assumir o compromisso de ensinar verdadeiramente os filhos, fazem as vontades dos filhos, agradam sempre os seus filhos e terceirizam a educação dos seus filhos. Ora, terceiriza para a escola, dizendo que a escola precisa educar os filhos, ou terceiriza para que influenciadores digitais, youtuber, ensine e instrua os seus filhos. Como disse agora há pouco, os nossos filhos são atacados, e esses ataques não são ataques que produzem medo em nossos filhos. Pelo contrário, produzem satisfação, vontade de voltar, de retornar a ser atacado, porque são coisas que eles gostam, e são coisas que os próprios pais colocam nas mãos dos filhos. Você sabe quais são os influenciadores digitais que seus filhos andam assistindo? Você conhece quais são as ideias, ideologias dessas pessoas? Cuidado. Cuidado. O meu desejo é que você saiba instruir os seus filhos de forma adequada. E a forma adequada é debaixo da vontade de Deus. Então, tome cuidado. E tudo isso que eu falei é um grande ataque à disciplina do lar. Em nossos dias existem questionamentos relacionados à aplicação da disciplina dos filhos. Os filhos que não podem ser contrariados também não podem ser corrigidos. Os filhos que são ensinados a não ser contrariados são ensinados também que não podem ser corrigidos. E a sociedade não permite a disciplina dos filhos. E ainda há a ideia de que os filhos têm razão, e sempre têm razão, ainda que não esteja alinhado à disciplina adequada. A criança tem razão. Disciplina é toda ação instrutiva que vai produzir um discipulado, que vai discipular, vai criar uma mente conforme aquela disciplina tem conduzido. Se seu filho é ensinado pelos influenciadores, você vai ficar surpreso
Quando seus filhos, em um determinado momento da vida, olhar para você e falar para você: pai, mãe, a partir de hoje não será mais dessa forma, a partir de hoje será assim. É dessa forma que eu quero, e é dessa forma que eu vou conduzir a minha vida. Você será pego de surpresa, você vai ficar abismado, talvez até vai passar noites em claro, ao perceber a decisão de seu filho. Então, cuidado. De fato, uma pessoa bem disciplinada é uma pessoa bem educada, bem discipulada. Para isso, os pais precisam educar seus filhos no temor e na admoestação do Senhor. E os filhos precisam honrar e obedecer aos seus pais conforme a ordem da palavra de Deus. Mas isso só vai acontecer se você assumir o papel de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe, e gastar tempo com seus filhos e instruir os seus filhos na disciplina e no conhecimento do Senhor, porque isso discipula a mente deles. Porque se você não fizer isso, se você fizer apenas a vontade de seus filhos, se você apenas agradar os seus filhos, se você apenas produzir satisfação aos seus filhos e deixar com que outros discipulem seus filhos, você será pego de surpresa. Devemos nos lembrar também de que é necessário ser prudentes na aplicação da disciplina aos nossos filhos, para mostrar a eles, acima de tudo, a forma correta de proceder em sua existência. O amor precisa prevalecer. O amor prevalecendo não faz a vontade do outro, mas um amor real, um amor consciente, faz aquilo que de fato é melhor ao outro. E eu tenho certeza que uma das melhores e mais importantes formas da gente ensinar é ser de fato exemplo em tudo aos nossos filhos. Sabe de uma coisa? Quando nós fazemos a vontade dos nossos filhos, nós não estamos sendo exemplos para os nossos filhos. E digo mais, os nossos filhos sabem disto, tanto que ele manipula, porque ele sabe que tem como trocar a vontade dos seus pais. Neste tempo que nós estamos vivendo, tempo de quarentena, você tem uma excelente oportunidade de fazer o que é certo. Você tem a oportunidade de até reverter muitos conceitos errados que ao longo dos anos foram criados na mente e no coração de seus filhos. Seja você o influenciador dos seus filhos. Ore com eles, leia a Bíblia com eles, seja um grande exemplo de vida aos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o cântico. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra,
chegando ao final do nosso culto. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Que Deus possa dar a você uma semana de bênção, de paz. Que você possa sentir a proteção de Deus. Vamos orar e vamos receber a bênção. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa cuidar de nós ao longo dessa semana. Que de fato estejamos protegidos pelo Senhor. Aumente a nossa fé, aumente a nossa certeza, a nossa convicção de que o Senhor estará conosco. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor possa nos ajudar como pai, como mãe, e que a gente possa saber investir e valorizar em nossa família. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vocês e permaneça hoje e para todos sempre. Amém.